Bom, então vamos lá. É, então aqui também uma aulinha sobre balanceamento de reações químicas por tentativa, né? Então tem várias formas de balanceamento, a mais simples é por tentativa, tá certo? E aqui uma explicação rápida, né? Vocês estão começando, tem a balanceamento por tentativa, tem o balanceamento pela variação do número de oxidação e tem o método das semi-reações, tá certo? E aí, no caso, a gente só vai tratar só essa por tentativa, que são algumas estratégias aqui para a gente balancear por tentativa, né? Então, tem algumas dicas, né, para a gente balancear, mas na realidade, na prática, a gente aprende, né, a balancear com o tempo. Então tem que praticar bastante, né? Então aqui primeiro passo, né, raciocinar com o elemento ou radical que aparece apenas uma vez no primeiro e no segundo membro da equação. Então o primeiro membro aqui seria os reagentes e o segundo membro seria os produtos, né? Então, qual que é o elemento que aparece apenas uma vez, né? Por exemplo, o oxigênio aparece aqui uma vez e desse outro lado aparecem duas substâncias, né? Então, esse aqui talvez a gente não poderia raciocinar com oxigênio, mas o carbono aparece só aqui nessa molécula e depois só no CO2. E o hidrogênio também aparece só aqui nessa molécula orgânica e depois aqui no hidrogênio, tá certo? Aqui é uma reação de combustão, teoricamente é uma reação fácil de balancear, né? Aqui só uma dica, né? A gente coloca o coeficiente aqui como 1, né, da molécula orgânica, balanceia carbono e hidrogênio, e aí depois o oxigênio, né, molécula simples, né, seria o coringa, que a gente sempre deixa por último essas substâncias que aparecem apenas um elemento, né, então só tem o oxigênio como elemento nessa molécula, então a gente deixa sempre por último, né, que aí vai ser o nosso coringa, né, então essa é a estratégia para balanceamento de combustão de moléculas orgânicas, tá certo? Aí se tiver enxofre, né, forma SO2, se tiver nitrogênio, forma NO2, por exemplo, mas é o mesmo princípio. Coloco o coeficiente 1 aqui, e aí depois balanceio o carbono e hidrogênio, e depois balanceio o oxigênio. Se der número quebrado, né, por exemplo, fracionado, né, o fracionário, aí depois a gente multiplica tudo, né, para que seja todo números inteiros, né, que geralmente facilita a estequiometria se os coeficientes estiverem todos com números inteiros, certo? Mas de maneira geral, né, então a gente vê qual que é o elemento, assim, geral, aqui no caso é combustão, mas se não fosse de combustão também serve, né? Mas se for mais complexa, por exemplo, provavelmente é uma reação de oxirredução. E aí, no caso, se for muito complexa a equação, a gente usa a segunda estratégia, que é pela variação do número de oxidação, ok? Mas, em geral, essas mais simples, tentativa, né? Então, aqui no caso, eu vou focar no hidrogênio e no carbono e no hidrogênio. O oxigênio aparece duas vezes aqui, eu deixo ele para depois. E também, uma outra a estratégia é deixar substâncias simples aqui por último, que vai ser o nosso coringa, a gente pode transformar ele em qualquer número, tá certo? Então, ó, desse lado eu tenho 5 carbonos, desse lado eu tenho um carbono. Desse lado eu tenho 12 hidrogênios, desse lado eu tenho 2 hidrogênios. Desse lado eu tenho 2 oxigênios e desse 3. Então eu vou focar no carbono e hidrogênio. Então se eu tenho 5 carbonos aqui e um aqui, se eu colocar 5 aqui, né, e eu consigo aqui colocar 5 aqui e 5 aqui, certo? E como eu tenho 12 hidrogênio aqui e 2 aqui desse lado, se eu multiplicar essa molécula de água por 6 aqui, colocar um coeficiente 6, e 6 vezes 2 vai dar 12. E eu já balancei o carbono e hidrogênio, tá certo? Então aqui nesse caso, o elemento que existir mais de uma vez no reagente ou no produto fica por último. Então o oxigênio a gente deixa por último. Ok? Então aqui, ó, coloquei 5 carbonos, 5 CO2, né, e 6 moléculas de água. Agora a gente pode balancear o oxigênio. Ó. Eu tenho 5 vezes 2, 10, né, oxigênios aqui, e 6 vezes 1 aqui, 6. Então 6 mais 10, 16.
Então, se eu tenho o O2 aqui, né, 16, se eu colocar o 8 aqui na frente, 8 vezes 2 vai dar 16. E aí eu consigo balancear aqui a equação, certo? Então, assim, essa de combustão é simples, né? Balanceio CO2 e água, ainda mais se for hidrocarboneto, né? Balanceio o carbono e o hidrogênio. E aqui no caso, deixo por último o oxigênio, né? Então, as dicas são essas, né? Elementos que aparecem em apenas uma substância dos dois lados da equação, né? Seleciono esses para balancear primeiro, né? E aí eu balanceio por tentativa. E se tiver substância simples, eu deixo ela por último, que aí eu posso transformar ela em qualquer número, tá certo? E aí tem algumas estratégias, né? Se der um número ímpar, né? Por exemplo, o A2, né? Se eu tivesse que colocar, por exemplo, 5 átomos de oxigênio, como que eu transformaria SO2 em 5, sendo que multiplicar qualquer número por um número par, por 2, vai dar um número par, né? Então a estratégia é multiplicar por 5 sobre 2, né? Então 5 vezes 2 dá 10, dividido por 2 dá 5. Né? Então, sempre divido pelo número de átomos que tem na molécula, se eu quero transformar no número ímpar. Okay? Isso é na prática. Se quiserem, a gente pode fazer exercício de balanceamento, mas eu acho que vocês já fizeram em química geral. Se não fizeram, me avisem. E lá naquela apostilinha que eu deixei, vou deixar o link para vocês, deixar o link para vocês. Se der certo, interativo, né? Vou ver se minha internet, eu não sei que esse loom está acontecendo, porque eu não estou conseguindo fazer um download dos vídeos. Mas se der tudo certo, eu deixo o link da apostila e deixo o número da página que tem exercícios de balanceamento, tá certo? Mas não é o foco o balanceamento. O nosso foco é a estequiometria, mas para fazer estequiometria, a gente tem que saber balancear uma reação química, ok? E aqui acabou, né? Fazer mais uma pausa, né? Então aqui só foi para focar no balanceamento simples, né? Mas se quiserem a gente pode aprofundar esses conhecimentos se não tiverem. Teoricamente em química geral vocês já aprofundaram, mas se precisarem a gente aprofunda mais e é bastante importante para vocês o balanceamento de reações químicas e ao longo do curso de vocês e no ano que vem em orgânica a gente não vai balancear muito a reação, a gente vai precisar muito de equação química, tá certo? Em orgânica também, fisicoquímica, em química analítica, em todas as disciplinas vocês precisam desses conceitos, ok? Então, até mais.